Temos hoje, então, o videocast da Associação Empresarial de Tubarão, sendo recebidos aqui na Casa da Agronômica, residência oficial do governador do estado, e iniciando, então, essa série de conversas que vão falar sobre a importância do associativismo, do papel da CIT na sociedade e todos os atores envolvidos nesse processo. Então, eu vou iniciar apresentando os convidados desse primeiro episódio, que são o governador do estado, né, anfitrião, aqui que nos abriu as portas, né, para que a gente possa gravar esse primeiro episódio. Governador Carlos Moisés, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Obrigado, Elke. E também o prefeito, Juarez Ponticelli, que está aqui com a gente, com certeza vai contribuir muito, aí porque, né, por conta dessa parceria estreita com a associação, e o presidente da CIT, Jean Carlos de Bon da Silva, né, que inicia, então, esse projeto, né, da associação, para que a gente possa mostrar a relevância dessa entidade, né, tão importante na sociedade. Eu queria inicialmente agradecer, governador, pelo esse espaço que o senhor está dando aqui para a gente, prefeito da mesma forma, e sempre que a associação solicita uma agenda para ambos, somos muito bem atendidos, né, e isso demonstra essa parceria do empresário com o poder público, né? Isso nos deixa muito contente, porque um precisa do outro, né? E a gente caminhando lado a lado, não tenho dúvida que a região se fortalece ainda mais. Muito obrigado. Que a gente tem juízo ainda, né, governador? Uma entidade de 70 anos, com a força, com a história, com a tradição da CIT, naturalmente que da parte da prefeitura a gente tem juízo, e o governador tem demonstrado isso também, abrindo a casa dele para nos receber. Nós temos os mesmos interesses, na verdade, né? Quando a gente está aqui no poder público, a gente olha o que a gente quer, o desenvolvimento do nosso Estado. Quem é a força motriz para desenvolver o nosso Estado? O empresariado, então a iniciativa privada. E esse movimento associativista, ele é um modelo para o Brasil, né? E Santa Catarina tem muitos modelos semelhantes a esse, até mesmo no agronegócio, com cooperativismo, enfim. E os empresários, quando se unem, pautaram, inclusive, investimentos do nosso governo. Uma das decisões que nós tomamos, Juarez, Elke, Jean, lá no começo foi o seguinte: olha, nós vamos procurar essas entidades, elas vão escolher prioridades para as regiões delas. Então, ali já começou essa interação. Fruto o quê? De uma experiência de vida que nós tivemos também. Eu, enquanto comandante, né, sabia da força do empresariado, sabia da força do associativismo lá em Tubarão e na região, em todo o estado de Santa Catarina. Então, não teria como ser diferente a nossa administração também não se pautar por saber ouvir. Para acertar, né? E o interessante, Jean, e eu quero te cumprimentar por fazer aqui da Casa Agronômica, porque o sentimento de gratidão é o mais nobre dos sentimentos. E eu milito na CIT, governador, pelos mandatos, por 7 mandatos, há quase 30 anos. E eu conheço a pauta de reivindicações da CIT há quase 30 anos. E é preciso ser justo para dizer que, no seu tempo de governo, a gente está já começando a pensar na nova pauta de reivindicações, porque aquela de já décadas foi vencida, né, prefeito? Esperada está ou vencida já, encaminhada ou em encaminhamento. Aliás, eu fiz essa brincadeira com eles, né? Cheguei numa reunião lá na CIT e falei: arrume outra, porque isso aí tudo nós vamos fazer. Eles ficaram me olhando meio céticos assim, mas está dando certo, né, Jean? Não, isso e algumas sinal, assim, né? Algumas de 30, 40, 50 anos. A rodovia Serra-Mar, desde que eu era vereador, o senhor estava lá comandando o quartel dos bombeiros ainda em Tubarão, quando já se falava nisso. É verdade. Ou a ponte ligando Tubarão, Capivari de Baixo, essa está na pauta essa estava velhinha já na pauta da CIT. O Aldo Aguiar, que o senhor lembra, o vereador Aldo Aguiar, é o primeiro registro que a gente tem de um pedido de uma ponte ligando Tubarão, Capivari, e tem mais de 40 anos isso. Então, além de outras pautas que estão em execução graças a essa parceria que o senhor tem empreendido com Tubarão e com os demais municípios. E uma obra, né, prefeito, que assim que ela for concluída, ela muda toda a história de uma região, de uma cidade, né? Porque é importantíssimo para ligar, né, a Serra ou o Tubarão às praias, né? Que ali é uma região belíssima, né? Que a gente conhece ali, então muda totalmente o aspecto do turismo para Tubarão, né? Ligando o Tubarão às praias, né? Interessante, presidente, a gente ter iniciado falando desse processo, né? É um processo de construção, de parceria, de conversa, de diálogo, né? Eu quero até te fazer essa pergunta inicialmente, porque tu estás à frente da associação quando ela completa 70 anos. Até os 70 anos chegarem efetivamente, é uma trajetória construída por empresários, né, que vivenciam esse processo. Como é para ti e para a tua diretoria
viver esse momento? Eu tenho certeza que assim, para nós é um momento muito especial, né, do que está acontecendo hoje na City, porque como falasse muito bem agora, né, prefeito, assim, são muitas reivindicações que ao longo dos 70 anos elas foram sendo feitas, foram sendo trabalhadas por outros presidentes, por outras diretorias, com outros governadores, né, que aqui estiveram. E eu acho que agora nós estamos chegando na parte da finalização, né? E para depois a gente partir para outras demandas, sem dúvida nenhuma, né? Então acho que são momentos, talvez seja o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo, né? Que a região, que Tubarão começa a passar. Então, assim, esse comprometimento do empresário, o comprometimento da associação empresarial com o desenvolvimento não só de Tubarão, mas da região da Murel como um todo, que talvez esse seja o grande diferencial da associação empresarial, né? Que a gente está sempre envolvido pensando no coletivo, pensando para que todos se desenvolvam, porque o desenvolvimento coletivo, Tubarão, por ser a maior cidade da Murel ali, ela ganha também com isso, né? Porque acaba refletindo em Tubarão tudo que acontece ao redor, né? Quando fala de momento único que a associação está vivendo agora, um momento muito especial, né? Isso é resultado de um amadurecimento também, decorrente de várias ações, tentativas, buscas, enfim, construindo esse processo? Sem dúvida, né? Essa construção que a gente faz lá, apartidária, né? Porque a política existe dentro e é necessária que no nosso regime democrático ela faz parte do processo. Agora, a gente transitando muito bem com a prefeitura, transitando muito bem com o governo do estado, com o poder legislativo, né, isso contribui para o crescimento, né? A gente consegue, as demandas, né, elas precisam ser levadas ao poder público, e é isso que a gente faz muito bem. Então, esse momento ele é importantíssimo, né, esse reconhecimento, né, do setor público, né, olhando para a entidade de uma forma diferenciada. Isso é um trabalho que todas as outras ACIs do estado todo também já essa mudança de perfil, né, acho que o Juarez sabe muito bem, o governador também, porque transitam e tem experiência nisso, né, essa mudança de perfil do empresário, da participação no que acontece no desenvolvimento do estado, né. Interessa a todos, né? Interessa a todos. E essa bandeira de infraestrutura que a gente levantou, ela é uma bandeira que resulta no crescimento do empresariado de um modo geral, porque torna mais competitiva a nossa empresa, né? Você diminui o custo logístico, você cria novos corredores logísticos, oportunidade de investimento, áreas novas da cidade que vão poder instalar empresas, vão poder se desenvolver. Isso tudo tem a ver com essas obras importantes que a gente está fazendo. E o detalhe, se alguém pudesse dizer assim, não, mas é porque o Moisés é de Tubarão, fez a vida no sul do estado, trabalhou em Criciúma, em Tubarão, não é só na região sul. Nós temos aí, estamos na casa superando aí 1 bilhão de investimentos lá na região sul, mas é em todas as regiões de Santa Catarina estão acontecendo a mesma coisa, e obras históricas, né? Em junho agora, vou dar um exemplo assim, fora da região sul, Serra Dona Francisca, Princesa Dona Francisca. Quem vai ali, sai do litoral, Joinville, vai para o Planalto Norte. Em junho agora termina o projeto, fica pronto o projeto, nós vamos fazer terceiras pistas, nós vamos fazer recuos, áreas de segurança, defensas, né? Obras e pavimento rígido em toda a serra, né? Então, assim, não é só na região sul, no oeste, no norte, no Planalto Norte, no Planalto Serrano, e também além da infraestrutura, alguém pode dizer, mas só quer fazer estrada. É um dos orçamentos públicos de maior sensibilidade social, é esse de 2022. E além aí uma obra que aparentemente já, essa não estava na lista de prioridades, e o governador teve sensibilidade para entender da importância dela, a Tenente João Luiz Maus. Ela é uma obra que, embora nunca o município tivesse olhado como uma obra estruturante, como uma obra, além de integrar 2 bairros importantes, mas a área de expansão, de crescimento, área de industrial que o município vai ganhar a partir daquela pavimentação, abre um novo horizonte, abre um leque de oportunidades para a cidade. Você atende uma comunidade carente, como é aquela comunidade, integra 2 bairros importantes, mas amplia, gera uma nova área de expansão da cidade que nós já sentimos na Secretaria de Urbanismo, governador, todo o movimento de prospecção de condomínios fechados, de novos residenciais para aquela área da cidade. Então, às vezes, uma obra que estrategicamente nem tinha sido pensada, né, mas que ela gera um leque de oportunidades. Outra que nós vamos inaugurar, e a gente está fazendo um esforço grande para, ainda dentro do prazo legal, o senhor poder participar, porque acho que o senhor tem que participar do momento de entrega do Centro de Inovação.
que é uma obra, que é um projeto iniciado há uma década já, que teve uma série de dificuldades, e não foi só o nosso, né, governador, Sim, a maioria verdade, deles. o estado todo, né? Mas a gente está vencendo isso. Hoje estão colocando as divisórias, já começando a mobiliar. Eu passei na frente contigo esses dias lá, né, Juarez? E já fiquei feliz ali, porque bonito, é outra fachada. Estamos chegando nos finalmente. Agora, conclusão. Brevemente, e o que é melhor, governador? Nós já construímos um modelo de governança, que é uma preocupação que nós já falamos sobre isso, para tirar daquela coisa da indicação de quem está no governo de plantão, para a gente garantir vida longa. Então, o modelo de governança que a gente tem vai ter a participação do governo do Estado, a participação do governo do município, da Câmara, mas também da CIT, da CDL, da universidade, do setor produtivo da cidade, porque aí a gente garante continuidade. E a melhor notícia, nós lançamos um edital só para fazer uma sondagem dos interessados. O senhor acredita que já chegamos a 85% de manifestação de interesse no espaço? Bom, né? É a experiência que nós temos nos outros centros também. A inovação, não vai ter problema para ocupar. Não é? Eu disse para o Jean e para o Giovanni, nós vamos ter até que começar a pensar já numa reserva estratégica de espaço, porque daqui a pouco pode vir uma grife, uma empresa interessante, uma âncora, que a gente vai precisar ter um espaço. A inovação, inclusive, é uma vocação, né, da cidade, do município de Tubarão, né? Eu acho que o grande, a partir da inauguração do Centro de Inovação, vão ser, acho que dois momentos dos segmentos de tecnologia, né, de inovação em Tubarão. É o antes e depois do Centro de Inovação. Assim, porque ele é um centro de inovação para Tubarão e ele é regional, né? Ele vai atingir todos os municípios ali. Então, vai ser um momento também ímpar, né, da nossa região, que vai fomentar muito esses segmentos, né, esses setores. A gente, inclusive, a CIT, ela tem os núcleos de empresas, núcleos empresariais, um deles é o núcleo de tecnologia. As coisas acontecem muito na prática, né? E eu quero falar da prática, quero perguntar para os nossos líderes aqui governamentais, como que funciona na prática esse suporte de articulação da associação empresarial para vocês que vivem a gestão do Estado e tem que pensar no município. Como acontece assim, hoje, né, com a facilidade de comunicação que a gente tem, esse diálogo ele é muito próximo? Como que vocês percebem isso com a associação? Eu penso que a chance de realização aumenta quando se envolve esses setores, né? Especialmente o setor privado, através da Associação Empresarial. A CIT tem uma longa história, 70 anos, né? Nós estamos comemorando, e de grandes serviços prestados à sociedade tubaronense. E a gente pode perceber o seguinte, quando você tem codependências, né? Então nós temos obras lá que dependem uma parte da prefeitura, uma parte da associação do consórcio de municípios ou da associação de municípios, dependendo da situação, do governo do estado, de licenças, enfim. Quando você traz o empresariado para essa conversa, para esse diálogo, os caminhos se abrem. Às vezes você tem que fazer uma desapropriação, como o Juarez teve que fazer, o Capivari teve que fazer. Você traz o empresário chama o proprietário daquele terreno, que é um colega dele, às vezes um empreendedor da cidade. Facilita muito. Facilita. Então, assim, é uma interação, é uma transparência, né? E é uma condição de resolutibilidade que aumenta muito você resolver as coisas, né? Numa linguagem bem simples, assim, eu preciso resolver, eu preciso desapropriar isso aqui, eu preciso liberar essa obra, eu preciso de uma licença do município, eu preciso de uma licença do Estado, e você faz um movimento de transparência. Você chama o setor privado para olhar o poder público, saber o que nós estamos fazendo, eu e o Juarez. O que é que vocês estão fazendo aí? Nós colocamos vocês aí para serem resolutivos, né? Para nos dar resultados. Encurtar os caminhos, né? E tem outra coisa interessante, o que a gente, o governador na posição dele, o prefeito na sua, a gente muitas vezes não pode se perder em ouvir só os seus, só aqueles que integram o governo, só o entorno. Eles são importantes, eles estão lá para nos auxiliar, para fazer a coisa acontecer, mas é necessário ter olhares externos, vozes externas do governo. Isso é importante, porque muitas vezes isso ajuda até a corrigir o curso de coisas que dentro do governo a gente acha que está fazendo certo, mas não está, né? Por isso, ouvir e a presença, a participação de vocês é extremamente importante. Eu acho que a gente tem praticado isso lá em Tubarão desde o primeiro mandato, sem dúvida. Procurado ouvir. E sabe quando, governador, que eu senti muito a contribuição deles? Nos 2 duros anos da pandemia. Porque as nossas cadeiras ficaram muito pesadas nesse tempo. A gente tinha, de um lado,
o setor de saúde diariamente pedindo para fechar, para restringir, para conter, e eles tinham razão. E, de outro lado, o setor produtivo que não podia pedindo para abrir, precisava para trabalhar, relaxar, para trabalhar, e eles também tinham razão. Então, o governante virou meio que um marisco, né? De um lado o rochedo, de outro a onda. E a gente tinha que ouvir bastante. O senhor também criou um comitê e foi o que os municípios também fizeram. E, graças a Deus, a gente venceu esse tempo difícil, né? Essa página está virada, graças a Deus. E eu acho que essa, graças à participação de vocês. Eu acho que essa visão, Juarez, do Estado e do município de ouvir o empresário, né, a chance de acerto ela é muito maior. Né, para que não se aplique muitas vezes um dinheiro público numa área que não seja necessária, mas que o retorno, né, que ele pode ser muito mais rápido, né, ouvindo. Porque prioridades. Exatamente, né? Porque o empresário é ali onde a sociedade acontece, né? Porque é o serviço, é a indústria, o comércio, está tudo representado ali. E tem o empresário e tem seus funcionários que estão ali dentro que formam a comunidade. Né? Então as informações estão ali. Então essa parceria, né, de um ouvir o outro, de estarem ligados, é muito mais fácil, as coisas acontecem muito mais rápido. O governo não deve atrapalhar, né? Ele deve ser o estimulador do investimento. Então, quando se sente segurança jurídica, quando se sente com uma política tributária justa, quando se sente que as relações do poder público com o privado são boas, são adequadas, elas se encoraja, né? O empreendedor se encoraja. A gente tem uma pesquisa hoje até em Santa Catarina, mesmo em pandemia, logo após a pandemia, 70% dos empreendedores queriam ampliar suas plantas, queriam gerar novos empregos, estavam estimulados a continuar trabalhando. Tanto que o estado de Santa Catarina cresce mais do que a média nacional, né? E nós estamos a pleno emprego. E nesse equilíbrio da pandemia, que o prefeito Juarez destacou, nós temos a menor taxa de letalidade do Brasil e o menor desemprego do Brasil. Ou seja, a gente conseguiu equilibrar, cuidar das vidas e cuidar dos empregos. O estado que primeiro fechou, o primeiro a abrir e nunca mais fechou, nunca mais voltou atrás. Então, eu acho que nessa parceria, iniciativa privada com o poder público, e aí a gente abriu, o Juarez lembrou, uma questão importante, nós abrimos um diálogo semanal com o setor produtivo. A gente fez lá o grupo econômico, né? E a Fazenda dialoga hoje com as federações, que representam a indústria, o comércio, diariamente, semanalmente. Isso veio da pandemia e veio para ficar. Então a gente tem construído pautas conjuntas. Um ponto positivo da pandemia, né? Falando em grupo, governador, na participação recente de vocês em reuniões na associação, isso resultou na criação de um grupo de WhatsApp, que é uma ferramenta extremamente simples, né, que todo mundo usa hoje, para acelerar, inclusive para colocar em prática isso que vocês acabaram de colocar aqui, né, para acelerar todos os passos aí necessários para que algumas obras se concluíssem. Com integrantes do poder público. Isso, né? Exatamente. Foi essa parceria. Eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho, rapidamente, como que foi essa experiência, como tem sido essa experiência, essa troca, assim, né? Porque é uma ferramenta simples que faz toda a diferença nesse caso, nesse contexto aqui. Esse grupo ele foi muito positivo, né? Onde tem integrantes da iniciativa privada, no caso da CIT, o município e o Estado, onde todas as demandas que for da Geomedeiros, da ponte, da estrada da Congonhas, né? do asfalto, onde ali a gente discutia todos os entraves burocráticos, né? Que às vezes que é uma coisa que demora um pouco, que eu acho que muitas vezes até ela é necessária, né? Para que haja o controle, mas gradativamente ela foi acontecendo, né? Eu acho que isso agilizou um processo, porque aí tu diz, porque o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo. Não, ali a gente discutia realmente ali naquele grupo de trabalho e onde as coisas aconteceram, né? Eu acho que foi um modelo muito positivo. Ver esses resultados acontecendo também é interessante. Exato, e o objetivo foi alcançado. Ali, né, tem secretário do município participando, secretário do estado participando, né? Eu enquanto presidente, alguns outros membros da diretoria, e ali a gente ia colocando as informações que estavam acontecendo no processo do projeto e as coisas saíram do papel. E a forma de manter a verdade sobre o processo, exato. Porque algumas pessoas ainda não se deram conta de que a gente vive um outro momento, que ainda colocam questões partidárias na frente, né? Tem gente que... Tem alguns torcedores do touro ainda, eu digo sempre que numa tourada, tem sempre torcedores do toureiro e do touro. A maioria torce para o toureiro. Mas, infelizmente, sempre tem alguns enrustidos lá, quietinhos, que torcem para o touro. Né? E o senhor sentiu isso durante o seu governo. Eu também já senti. Sim. Então, eu acho que esse grupo ajuda nisso também, porque você mantém a verdade viva. Né? Porque a rede social, ela deu muita liberdade. Ela é um instrumento que veio para ficar, ela democratizou a informação. Mas tem algumas pessoas que usam
com pouca responsabilidade. Então, eu acho que, e na política isso é muito comum, tem alguns que praticam isso ainda. Então, eu acho que ali, Jean, a gente conseguiu, a partir desse instrumento, desse fórum permanente, colocar a verdade sobre a mesa o tempo todo. Esse grupo que foi criado para tratar dessas obras do município de Tubarão, ele acabou sendo utilizado para obras regionais, que é o exemplo do aeroporto, quando a gente começou a discutir o planejamento do investimento do Estado, né, na infraestrutura da reforma do aeroporto de Humberto Guizzo Bortoluzzi, que é o que está acontecendo agora nessa audiência pública. Então, ele já ampliou seus horizontes. Né? Mas sabe o que é bacana nisso, Jean? É Tubarão cumprindo com o seu papel de retomada do protagonismo, da liderança. Não porque Tubarão não é melhor que nenhum outro município. Tubarão é tão importante quanto Santa Rosa de Lima, que é o menor município. Mas a liderança compete à cidade polo. Claro. É assim que acontece em todas as regiões. Tubarão é a cidade polo de 18 cidades. E a City tem esse papel além fronteiras, além limites do nosso município, né? Porque ela é a principal entidade empresarial da região. Exatamente. Eu quero lembrar de uma ação recente também, que foi feita em parceria com o governo municipal, que foi a Missão a Israel, né, que tem aí já... É a segunda missão da qual a CIT participa. De representantes do governo do Estado. Com a presença, da EPAGRE, da Secretaria da Agricultura. Exatamente. Aliás, com reuniões técnicas sendo encaminhadas já a partir da experiência que a gente empreendeu lá. Foi muito importante a participação do governo do Estado naquela missão. Já recebemos a visita do cônsul, que vai nos visitar. Ele esteve com o governador também, vai estar aqui brevemente para a gente dar sequência naquilo que prospectamos lá. O Jean participou, né? De que maneira é importante, né, Jean? De que maneira, então, presidente, prefeito, né, governador, se essa união essa participação conjunta, ela otimiza, ela amplia, né, os resultados de uma ação como essa? Essa nossa missão ali, ela teve, acho que são 2 momentos. O primeiro momento, né, de nós irmos lá e vermos a tecnologia, ver o quanto eles estão desenvolvidos, né, prefeito? Que realmente eles têm muito a compartilhar com a gente, né, para o nosso desenvolvimento. Mas também, governador, assim, uma coisa que eu já falei algumas vezes depois da nossa ida, prefeito, também, que assim, eu fiquei um tanto quanto surpreso com o desenvolvimento que a EPAGRE e a SIDASC estão em Santa Catarina. Assim, muitas coisas que acontecem lá... As pessoas não ficam sabendo. Exatamente. Acho que às vezes falta um pouco a gente cacarejar, né? A gente colocar o que a gente está fazendo, né, aqui no nosso estado. É uma coisa muito positiva, assim, dos profissionais que estavam lá, os agrônomos e veterinários, mas isso a gente já tem lá, de forma muito parecida, né, com alguns ajustes que eles fazem. Eu acho que muito mais em questão de monitoramento que eles conseguem fazer isso mais que a gente. Então, eu fiquei muito maravilhado, né, com o que a gente viu. E o segundo ponto é o centro de inovação que nós acabamos de falar, né, que é essa integração do que eles têm lá de tecnologia e desenvolvimento que vai poder ser muito utilizado no centro de inovação, que é uma ponte que vai fazer um link entre essas empresas da nossa região e de Israel. Exatamente. Essa capacidade de comunicar, né? Eu acho que esse diálogo vai sempre trazer uma construção boa, né? E é isso que a gente propõe aqui, quando a gente abre o governo e acessa as pessoas e a própria associação empresarial, que também nos permite estar lá com vocês. A gente marca até eventos, né, dentro da própria associação. O objetivo é integrar cada vez mais e ouvir as pessoas. Tem obras dessas que empresários da região... Eu lembro do seu Genésio, é uma obra muito antiga, mas ele... Uma vez eu estava almoçando, jantando, enfim, estava num momento com ele, e ele disse: Moisés, tu vai fazer uma grande obra aqui, tu não esquece da Ponte da Amizade. Ele usou essa expressão ainda, a ponte entre Capivari. Isso começou a me chamar a atenção, depois ela recebeu o nome de Estélio Cascais Boabaide, enfim, e justa homenagem, enfim. E aí a gente foi... Você vai conversando com o empresário e vai entendendo, sentindo cada vez mais a região. Eu conheci, obviamente, Tubarão, morei 25 anos em Tubarão, mas parece que isso te dá um pouco mais de certeza. Olha, faz isso porque você está acertando, né? Então, essa capacidade da gente interagir e ouvir as pessoas. Falando desse relacionamento político apartidário, né? Na verdade, posicionamento político partidário para movimentar todas essas lideranças, né? A gente tem um exemplo aí do Conselho Político Empresarial que aconteceu, foi um movimento que aconteceu em outras gestões da CIT, mobilizando associações empresariais da região, mobilizando as lideranças para justamente botar na mesa assim as pautas principais e fazer
ter celeridade, né? Qual é a receita para isso, presidente, na tua opinião? Como é que se constrói isso de uma maneira transparente, assertiva, né? Chegando a esses resultados mais efetivamente? Eu acredito que esse movimento ele tem que ser, ele tem que deixar, né, a questão política de lado, o ego de lado e trabalhar no desenvolvimento, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue unir as forças do empresário com a classe política e sentar numa mesa e discutir, ver o que é melhor, né? E nós temos um exemplo claro do que ontem, né, prefeito, a gente esteve numa reunião onde a gente está começando a discutir a eleição que está por vir agora, né? Então a gente não está lá para falar sobre partidos, sobre pessoas, a gente está falando sobre representatividade. A gente precisa de liderança, nós precisamos eleger deputados da nossa região, deputado estadual, deputado federal, que isso faz parte do conselho, né? Isso faz parte do desenvolvimento. Né? E isso é um amadurecimento, né? A partir do momento que todo mundo senta e vão dizer, poxa, vamos depositar a confiança nas pessoas que estão aqui na nossa região, vamos depositar a confiança, e nós precisamos para que esse deputado, essa nossa representatividade, ele venha até Florianópolis, ele vá até Brasília e fala, olha, nós precisamos de ampliação, nós precisamos construir, nós precisamos desenvolver a nossa região, e nos ajudem nisso. Então esse amadurecimento, essa união de forças é o que faz com que a região se fortaleça e cresça. Né? E outra coisa, né, Jean, o governador tocou uma coisa muito interessante, ter a sapiência para saber escolher a prioridade. Porque o governador recebe, como o prefeito também recebe, demandas todos os dias. Todas são importantes. Agora, a gente tem que ter sapiência para saber escolher aquelas que devem ser feitas antes, as que são as prioridades das prioridades. E não adianta poluir numa pauta que você espalha energia, tem que concentrar em alguns temas. Olha, vai tirando da frente e vai colocando outras depois. Eu acho que esse foi o grande erro das SDRs, que criou aquele Conselho de Desenvolvimento Regional, que todo mês tinha uma reunião, todo mundo levava um pacote de reivindicações, o Conselho não votava contra ninguém, tudo virava prioridade e pouco acontecia. Por quê? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você tem que ir fazendo por etapas. Nós vivemos isso na Assembleia também. Quando eu cheguei na Assembleia, ainda estava lá no nosso regimento interno o tal das reuniões do orçamento participativo. A Assembleia, isso foi uma boa ideia, mas que nunca funcionou. A Assembleia todo ano, na metade do ano, percorria o Estado, fazia aquelas reuniões, vamos colocar, vota, aprova, mobiliza a comunidade, colocava no orçamento e nada acontecia. Você conversa com todo mundo, mas não resolve nada, né? Exatamente. Gera expectativa. Né? E há uma expectativa, né? Exatamente. Que frustra. Agora, o governador tem cumprido, por exemplo, as emendas individuais dos parlamentares, que, modéstia à parte, a PEC é de minha autoria. Só que eu não consegui aprovar no meu tempo de mandato. Aprovei no último dia de mandato. E não pude usufruir, mas como deputado. Mas é uma coisa boa, porque ele atende indiscriminadamente a todos os parlamentares. Nós próprios já recebemos emendas em Tubarão de parlamentares que fazem oposição ao governador. Sim. Tem uma lista aqui de emendas, e nem por isso, 40 milhões aí. E nem por isso o recurso deixou de chegar no município. Então, eu acho que esse é o pulo do gato, digamos assim, viu? É a gente não poluir a pauta, ter uma pauta para focar que seja efetivamente a prioridade das prioridades. Aliás, é a primeira vez que Santa Catarina, o governo do Estado, honra com as emendas. Elas foram aprovadas na legislatura anterior, o governo anterior não pagou, e o nosso governo pagou de 2018, e também está pagando 19, 20, 21, 20. Nós vamos superar 2 bilhões de reais em transferências especiais através das emendas impositivas dos deputados para os 295 municípios de Santa Catarina. Eu estava vendo a relação de emendas, aqui dá mais de 40 milhões, eu estava vendo ali Hospital Nossa Senhora da Conceição, daqui a pouco Hospital Nossa Senhora da... Não olhava nem quem era o parlamentar que estava pedindo a emenda. Né? Como é que o governo vai fazer um movimento político de deixar de atender um equipamento como aquele, né, que é regional, né? Então, isso tem acontecido em todas as regiões de Santa Catarina. As pessoas se espantam, mas o governo tem sido justo para atender diversas demandas. E aí eu acho, destaco até na fala do Jean, que ele coloca, temos que deixar a política de lado. Na verdade, talvez tem a boa e a má, não sei se tem, eu não vou dizer se é nova, é velha. A questão é a seguinte, a política ela é fundamental. É necessário. E a gente não está tratando aqui de política partidária, né? A política vai dizer o quanto custa essa roupa,
qual investimento vai ser feito na cidade de Tubarão, se o hospital vai ampliar o seu atendimento. Né? Agora, recentemente, nós lançamos um grande pacote de obras nos hospitais comunitários, 585 milhões. Tubarão também está entrando, né, nesses investimentos. O caso do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que está recebendo teto nível 6, né? Então são 24 milhões por ano, 2 milhões por mês para a manutenção do hospital. Recebeu aí vários investimentos também durante o enfrentamento da Covid. Então, assim, a gente percebe com a radiologia agora na reta final para começar a operar, né? Para começar a funcionar. Né? Tem que ter a decisão política sobre essas coisas, e não política partidária de quem é meu aliado, né? Eu vou estar investindo mais. Eu acho que esse é a justiça, né? Na decisão política. Então, a política precisa existir, o político tem que ser justo, o gestor tem que ser justo. Né? Vocês acreditam que esse posicionamento da Associação Empresarial, da CIT, buscando essa parceria, buscando informar sobre esses movimentos políticos apartidários, isso contribui para que a sociedade se envolva mais com essa política de maneira saudável? Eu vejo com bons olhos, né? Quando o Jean fala, está na hora da gente pensar a nossa região, né? Precisamos de um representante. Eu acho que é o caminho mesmo, organizar comunitariamente, regionalmente, estabelecer prioridades, ouvir aqueles que querem ser representantes da região no parlamento, no executivo, enfim, para que a gente possa dizer o seguinte: o que é que eu estou fazendo, né? O que é que essa pessoa vai fazer lá? Preciso ouvi-lo, né? Então, acho que essa interação da associação empresarial é fundamental. Ontem, governador, até na minha fala, nessa reunião, onde nós estávamos em 9 entidades sendo representadas ontem, eu disse assim, olha, o nosso papel não é de dizer que vocês vão votar em A, B ou C. O nosso papel aqui é conscientizar o eleitor da importância do voto dele em pessoas de Tubarão e região. Essa é o nosso, que é a nossa... dele poder analisar e dizer assim, olha, claro, vamos votar, tem que ficar dentro desse círculo. Né? Pronto. Aí, nós não vamos botar... nem podemos, pessoal, né? Ele vai fazer. Exatamente. Né? Aí até porque nós não podemos, né? Como instituição a gente não pode fazer isso. Mas é a conscientização de dizer, poxa, é aqui mesmo que eu vou, né? Porque é o que vai possibilitar o desenvolvimento do porto. Foi apresentado o planejamento estratégico dos próximos 4 anos do porto. Eu fiquei impressionado com aquilo lá, entendeu? Eu acho que aquilo acontecendo com a ferrovia, né? Que foi lançado, o senhor lançou o projeto ali para, né? O recurso para, se eu não me engano, para fazer o projeto do... Então isso é um desenvolvimento que muda toda uma história de uma região. Né? Ferroviária que nós estamos fazendo lá dentro do porto, né? Então isso muda, né? O aeroporto se desenvolvendo, né? Essa questão da Geomedeiros, que é turismo. Então são várias obras que elas vão se complementando e a coisa vai acontecendo de forma homogênea, tudo vai crescendo. Temos que pensar a região para os próximos 20, 30, 40 anos. Né? E a gente nós pensamos o Estado, né? Mas vocês nos ajudam a pensar aquela região para os próximos 40 anos. O que se espera de um líder empresarial, de entidade empresarial? Quais as expectativas dos governantes, né, de quem está à frente aí do governo do estado, de quem está à frente do município? Quais as expectativas? Quando há uma transição na associação, quando um novo líder, né, ele vem para dirigir esse trabalho, o que vocês esperam desse trabalho? Exatamente isso que a CIT, que é o foco do nosso evento hoje, faz há 70 anos. Em algumas gestões com mais intensidade, em outras com menos, em algumas com um modelo, em outras com outro modelo, mas o importante é que a entidade atingiu um grau de amadurecimento que venha quem vier depois de mim, do governador Moisés ou do Jean, isso não vai mais ser desmontado, porque a gente está no momento da celebração das grandes conquistas. Tem coisas que, repito, talvez o debate tenha sido iniciado quando da formação da entidade, que agora estão virando a realidade. Tiveram um tempo de maturação de 70 anos, mas tudo bem, a gente está vivendo isso agora. Talvez o seu Juarez Bittencourt, que vem lá dos primórdios da CIT, possa melhor falar sobre isso. Exato. Né? Então, Jean, ninguém vai desmontar mais isso, porque a cidade vai perceber as entregas que esse grupo, que esse momento está fazendo, e venha quem vier depois da gente, não vai mais desmontar isso. Eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar. É um movimento de transparência também, como foi falado, né?
Eu lembro, e o prefeito Juarez destacou assim, olha, o Moisés já conhece a história, por exemplo, da Geo Medeiros. Ele foi comandante ali e tal. E, de fato, e o que eu tinha de registro naquela época? Que a gente abriu a transparência e dizia, olha, não tem nada no poder público. Se dizia-se que tinha projeto, que a infraestrutura já tinha trabalhado, que estava quase pronto. A gente via pessoas anunciando isso, governos anunciando. Eu digo, nós fomos enganados por algum tempo. Aí nós falamos, olha, não existe nada. Eu abri a infraestrutura, não tem nenhum projeto. Nós vamos precisar começar do zero, vamos fazê-lo. Qual é a parceria que nós podemos fazer? Aí procurando a Associação Empresarial para nos envolver também conosco, junto com a Associação de Municípios, enfim, e pensar a região. O resultado é o que a gente tem hoje. Nós estamos colhendo, de fato, aquilo que a gente plantou. E aqueles que pensaram lá atrás, talvez faltou exatamente essa grande interação, né? Essa aproximação de verdade, de querermos as mesmas coisas e trabalharmos para que o resultado venha. E, às vezes, a Associação Empresarial, por ter no seu estatuto, no seu regimento, regulamento, ela é uma entidade apartidária, o empresário fica com receio de participar, entre aspas, da política, da decisão da administração da cidade, né, que é a política. Sim. Então, nós precisamos separar exatamente isso, né, o que é um movimento ativista, político-partidário, e o que é um movimento pela gestão, pela entrega de resultados que todo político tem que dar. Para a gente finalizar essa conversa, né, que com certeza aí tem muita informação para a gente reverberar aí pelas nossas plataformas, né? Presidente, quais as expectativas com relação às lideranças governamentais, ao prefeito que está aqui com a gente, ao governador Moisés que está aqui com a gente, que abriu as portas, né, da sua casa, quais as expectativas da classe empresarial? Duvido ele falar mal aqui. Na casa que estamos, na presença dos dois. A expectativa tem cachorro ali, mas é uma cadelinha bem mansa, não tem problema, pode falar com isso. As expectativas, sem dúvida, que são as melhores possíveis, né? E até em cima de tudo que foi discutido, né? Eu vejo com bons olhos assim o desenvolvimento da nossa região. Acho que com essa nova visão da prefeitura, do governo, né, com essa aproximação do empresário, né, acho que isso não tem como ser diferente, prefeito. Eu concordo plenamente com o que o senhor falou aí da questão de não tem como a pessoa que vir depois de nós tentar fazer, até porque o que nós estamos fazendo aqui ele é repassado para a diretoria, para conselho, para a sociedade como um todo, enquanto na questão política. Então isso acho que é um caminho sem volta, né? Eu vejo de forma muito positiva, assim, eu fico empolgado com isso, em poder olhar para frente e dizer assim, poxa, estamos no caminho certo, as coisas estão acontecendo de maneira transparente. E eu acho que essa aproximação, né, que hoje a gente tem um bom relacionamento, eu digo assim, que só o fato de eu poder ligar para o prefeito e ele me atender, eu poder ligar para o governador, ele atendeu, dar um retorno, dizer, olha, pode fazer, da mesma forma como a gente conseguiu marcar essa agenda, assim, né? Talvez em outro momento tivesse que passar por um monte de assessores, um monte de situações, tinha que planejar isso daqui 60 dias. E praticamente em 12 horas nós conseguimos, né, numa mensagem de WhatsApp para o prefeito, para o governador, deu tudo certo. Né? Então isso é o resultado, isso agiliza o processo. Né? Eu vejo muito empolgado, muito feliz do que está acontecendo hoje com Tubarão e região. Muito bem, a gente caminha então para o encerramento dessa conversa. Não podemos deixar de agradecer, né, ao governador mais uma vez por nos abrir as portas aqui da sua casa, ao prefeito que pegou a estrada, né, cedinho e está aqui com a gente também, se deslocou até aqui para que a gente pudesse ter esse bate-papo. Até com um incidentezinho na estrada, mas tudo bem. Com história para contar, né, prefeito? E ao presidente da CIT também, que dá esse start, né, para essa série de conversas que certamente aproximarão a associação da comunidade e poderão contribuir, né, ainda mais com os governos, com as lideranças aí nesse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, acho que é uma oportunidade para a gente também, né? Eu digo que é prestar contas também, quando a gente interage com o empresário, com o jornalismo, né, com a entidade que tem os serviços prestados, né, e a capilaridade que tem a Associação Empresarial de Tubarão, e ao mesmo tempo perceber que quando a gente promove ações que são escolhidas pelo setor empresarial, nós estamos gerando oportunidade, porque é um círculo virtuoso. A gente investe, o empresário também investe, gera emprego, gera renda, qualidade de vida, o Estado passa a recolher um pouquinho mais, e quando o empresário que está trabalhando aqui em Santa Catarina, ele percebe assim, bom, eu estou recolhendo tributo, e o meu tributo está voltando para a região onde ele se sente, está sendo feita justiça, né, com
É aquilo que a gente falava lá em 2018, mais Brasil, menos Brasília. Nós, em Santa Catarina, estamos fazendo isso. Nós estamos devolvendo às regiões o que lhes é de direito. Menos governo do Estado, mais Santa Catarina. E as prioridades alinhadas com quem empreende, com quem gera oportunidade em Santa Catarina. E assim nós vamos ter mais segurança, mais qualidade de vida, mais turismo, mais infraestrutura, mais saúde, mais educação, no estado mais bonito do Brasil, mais seguro do Brasil, mais alegre do Brasil, né? Mais feliz do Brasil. Santa Catarina participa dessas pesquisas e que está crescendo, está se desenvolvendo com a força do empreendedor catarinense. Por isso que muito nos honra recebê-los aqui, né? O prefeito, que é um grande parceiro lá também em Tubarão, que tem dado as mãos, né? Essas coisas que estão acontecendo, também estão acontecendo porque nós temos a parceria da Prefeitura de Tubarão, de toda a equipe, né, do prefeito Juarez, que faz um grande trabalho, tem um trabalho aprovadíssimo, né, na cidade, e a vocês, né, que estão conosco aí, na verdade, são os nossos patrões, não é isso, Juarez? É isso aí. Não, e além disso, Jean, eu estive no final do mês de janeiro, aqui na Casa Agronômica, para aderir ao programa, ao Plano 1000. Foi lançado no dia 14 de dezembro. Isso. E nós passamos aquele mês de dezembro sem recesso da nossa equipe, porque acreditamos no programa, fizemos os projetos. Em janeiro, quando o governador nos chamou aqui num grupo de 15 prefeitos, nas maiores cidades, a grande maioria, nós já viemos com os projetos embaixo do braço e com algumas licitações encaminhadas. E o governador disse, olha, se você tem mais projetos, nós já podemos começar a antecipar, inclusive, a parcela do ano que vem. Foram publicadas mais 6 portarias, de mais 6 obras estruturantes importantes que estavam na lista também. Barra do Norte, a nossa pavimentação agora ligando definitivamente Tubarão a São Ludgero. Você vai sair de Tubarão pela Guarda, Rio do Poço, vai até São Ludgero. Tem uma via alternativa. Olha o que vai desenvolver aquela... belíssimo também, né? O que vai desenvolver aquela região toda. Com mais a ponte das Guardas que nós vamos começar até metade do ano, se Deus quiser, o projeto está ficando pronto, nós vamos integrar toda aquela região turística importante. Pavimentação do Sertão dos Correias. Essa obra é emblemática. A Ossotuba. Os novos investimentos que eles vão fazer naquela matriz, é um negócio fantástico. Aliás, estou devendo uma visita lá para eles. Toda vez que eu vou na região, eles me convidam para nós temos que ir lá. E graças a essa parceria, o asfalto não vai só até o Ossotuba, vai até o Sertão dos Mendes. A Estrada do Lajeado, que é a nossa integração definitiva com 13 de maio, o governador tinha esse compromisso forte lá com a Dinda, também a Dinda apertou, e já entregamos o óleo de serviço, governador, já está acontecendo. A revitalização das margens do rio, que vai ser uma nova fotografia, um novo cartão postal, para transformar aquilo em parque ambiental cultural, para colocar ali os totens com as obras do Willy Zumblick, nosso grande mestre Willy Zumblick. A cidade tem que ganhar dinheiro com a vida e obra do Willy Zumblick. Tem que trazer gente, tem que trazer turistas. Então, só para citar algumas, e aí o governador também nos coloca numa corrida, o departamento de licitações está lá com fila de processo, porque esse ano é um ano atípico, é um ano eleitoral, até julho tem que ser feita a primeira medição. Então, nada disso estaria acontecendo se não tivesse parceria, porque a gente está voltando da Marcha de Brasília, da Marcha de Prefeitos de novo, que é feita há 23 anos, e é sempre o mesmo berro, mas esse mais Brasil, menos Brasília nunca acontece de fato. Aqui em Santa Catarina está acontecendo. Eu tenho que ser justo. E eu não falo só em meu nome. Diversos colegas, dezenas, centenas de colegas têm repetido isso. Basta apresentar bons projetos, consistentes, que o Plano 1000 atende. Né? Nós estamos vivenciando isso. Eu sou testemunha e sou muito agradecido. Não por mim e pelo Caio, pelos 110 mil tubaronenses que estão vendo essas coisas acontecerem. É isso, presidente, muito obrigada mais uma vez, a gente agradece, né? Uma grande oportunidade de estar tendo essa conversa e que venham novas conversas, novos bate-papos assim nessa, né? Com esse objetivo, com esse propósito. Muito obrigada, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado pela oportunidade. E a gente agradece também você que esteve com a gente. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo para os seus contatos, para que a gente possa ampliar esse movimento e fortalecê-lo ainda mais. Até o próximo episódio desse videocast da CIT.